Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, como eu falei e estou devendo, vou passar para vocês tudo que um médico precisa saber sobre renda fixa, o básico bem feito. Dominado? Bora lá. Então, gente, vamos lá falar um pouquinho de renda fixa. A gente vive falando aí de fundos imobiliários, ações, mas hoje vamos falar o básico de renda fixa, tá? Então, a renda fixa nada mais é, nada mais é do que um empréstimo, tá? Um empréstimo. E aí, toda vez que você for fazer um empréstimo para uma pessoa, o mais, o mais justo e o que você quer é que ela te devolva o dinheiro com uma correção, certo? Então, ó, eu tenho um dinheiro, vou emprestar para essa pessoa falou que vai me devolver em 6 meses. Quando passar esses 6 meses, ela vai me devolver com um valor a mais, porque ela ficou com o meu dinheiro por um tempo. Então, renda fixa é isso, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui a diferença como que a gente entende a diferença de uma renda fixa para uma renda variável, tá bom? Então, ó, vou fazer um desenho. Aqui, ó, a gente vai ter uma empresa, uma pessoa, né, uma empresa, a padaria do Juquinha, tá bom? Ficou muito grande, mas tá bom. Aqui a gente vai ter o investidor 1. E aqui a gente vai ter o investidor 2. Então vamos lá, gente. Vamos supor que essa empresa, que é a padaria do Juquinha, ela tá indo super bem, tá tudo dando certo para ela e ela quer crescer, né? Ela quer expandir de tamanho. Então, a padaria do Juquinha, como ela quer expandir de tamanho, porque tá tudo indo bem, ela precisa de dinheiro, tá? Então ela vai falar assim, gente, eu preciso de dinheiro, tá? E aí vai vir o investidor 1, vai falar, nossa, quero ser sócio da padaria do Juquinha porque é um negócio super bom e tá indo lucrativo, e vai falar, não, eu vou te emprestar esse dinheiro, tá? Então aqui, ó, vamos deixar dessa forma. O investidor 2 vai falar também quero participar porque a padaria do Juquinha tá indo super bem. Opa. Ó, não tô muito bem com esse negocinho aqui, mas tá bom, vocês entenderam, né? Então a gente tinha a padaria do Juquinha que tá indo bem, o investidor 1 e o investidor 2. Só que qual é a diferença entre eles? O investidor 1 falou assim, tá bom, Juquinha, eu vou te emprestar esse dinheiro e daqui 3 meses você me devolve esse dinheiro com 10% a mais. Ou seja, aqui, o investidor 1, a gente está pensando que ele é um cara da renda fixa, tá? Por quê? Porque aqui ele vai emprestar e depois vai devolver 10% a mais, tá? Já o investidor 2 falou assim, Juquinha, eu não quero que você me devolva esse valor com juros. Eu quero o quê? Que você faça os investimentos que você tem que fazer na sua padaria, monta uma padaria nova, contrata funcionário, mete gente que sabe o que está fazendo, vende pra caramba. E aí, o que você vai fazer? No final, depois de ter pagado o investidor 1, todo mundo que você deve, todas as suas despesas, você vai lá e me dá uma parte dos lucros. Aqui ficou muito grande, não? Você vai lá e me dá uma parte dos lucros. É assim mesmo, gente. Então, o investidor 1 vai emprestar o dinheiro para a empresa 2, a empresa 2 vai devolver com 10% de retorno a mais, e tudo bem. É um investimento de renda fixa. O investidor 2 ele vai emprestar dinheiro para a empresa não vai devolver, vai começar a distribuir para o investidor 2 devolver o dinheiro conforme ela tenha lucros, tá? Isso aqui
é basicamente a renda variável, tá? O que a gente tem que ter atenção? O Juquinha, ele vai pagar sempre primeiro o investidor um, porque isso aqui é uma dívida, tá? Isso é uma dívida. O investidor 2 ele vai ser o último a receber, tá? Então, o que está aumentando aqui? O risco, tá? Então, o investidor um vai receber primeiro que o investidor 2, certo? Então, basicamente, essa é a diferença de renda fixa para renda variável. Diferença de renda fixa para variável. A renda variável é uma divisão dos lucros da empresa e só vai receber sua parte depois que a empresa pagar todas as suas despesas, incluindo os empréstimos da renda fixa. Então, o que eu estou falando para vocês, gente? Eu estou falando que a renda fixa ela vai receber o dinheiro antes da pessoa da renda variável, certo? E aí, qual é a diferença entre aquele monte de renda fixa que existe? Basicamente, duas coisas. Uma, para quem eu estou emprestando esse dinheiro, tá? Então, alternativas, vou deixar aqui para gente, alternativas de renda fixa. Aquele dinheiro que eu peguei e emprestei, lembra que era a padaria do Chiquinha? Podem ser várias coisas, né? O mais seguro de todos. Quem é? O governo. Por que o governo é o mais seguro de todos? Porque qualquer coisa que der errado, é só ele ir lá imprimir dinheiro para poder devolver para a gente, tá? Então, o governo, ele é a pessoa que eu empresto dinheiro que é mais segura. E como é esse empréstimo? É a partir dos tesouros. Tesouros diretos. Eu vou abrir o site deles para a gente dar uma olhada, tá? Quem mais que a gente pode emprestar dinheiro? Bancos, imóveis, agro, empresas. E aí entra aquele monte de nome: CDB, LCI, CRI, LCA e CRA e debêntures. Então, gente, o que eu estou falando aqui para vocês? Que o empréstimo ele vai ser feito para uma pessoa, podendo ser governo, bancos, imóveis, CRIs, CRAs, LCI, LCA, debêntures, a depender de quem que eu estou emprestando esse dinheiro, tá bom? E, obviamente, o risco também vai variar de acordo com quem eu estou emprestando isso. Os bancos são bons bancos, são seguros. Imóveis, agro, alguns são, outros não. Então, tem que ter um critério, tem que ser muito criterioso, muito estudioso para saber qual CRI, qual CRA, qual LCI, qual LCA são bons LCIs, LCAs, CRI, CRAs. Entendeu? E isso é pessoal de mercado que sabe, não é a gente que é médico, não é a gente que é estudante de medicina, funcionário da saúde, tá? Debêntures são empresas, então a empresa quer aumentar capital para construir uma nova rede e aí ela vai emitir debêntures, ou seja, vai falar, gente, estou precisando de dinheiro, vocês me emprestam, e aí futuramente ela vai pagando, tá bom? Aí, bora lá. Deixa eu mudar aqui. Alternativas de renda fixa. Agora,
indexadores. A renda fixa, ela pode ser dividida de três formas, tá? Pré-fixados, em pós-fixados e indexados à inflação. O que é isso, Lucas? Os pré-fixados é assim: eu vou te emprestar um dinheiro, você vai me devolver 10%, 10% depois. Então a gente já está combinando quanto vai ser pago após o término do empréstimo. Aqui, o pós-fixado, e aqui no pré-fixado, ele é um valor fixo, por exemplo, é 6% e acabou. O pós-fixado, não. Ele vai seguir a taxa Selic. Então, esse aqui é o pós-fixado que a gente fala que é o mais seguro de todos, porque ele vai seguir a taxa Selic. Se subir, acompanha, se cair, acompanha, mas vai seguir dessa forma, tá? Indexados à inflação é aquele IPCA+, que chama. O que é isso? Ele vai IPCA mais 4, 5%, por exemplo. Então, ele vai te pagar o IPCA, que é o valor da inflação. IPCA é um dos índices que a gente mede de inflação, mais um valor, né? Então, são essas três formas que a gente tem e essas são as alternativas que nós temos aí para quem a gente vai emprestar. Agora eu vou dar para vocês minha opinião. Minha opinião, gente, sobre renda fixa. Se eu quero ter renda fixa na minha carteira, eu quero segurança, não risco. Por quê? Se eu quero risco, voltando aqui, ó, se eu quero risco, se eu quero valorizar, pensar em empresa, distribuir no lucro, eu venho aqui, ó. Eu venho ser o investidor 2, vou lá comprar ações, fundos imobiliários, esse tipo de coisa, tá? E aí eu consigo aumentar o risco da minha carteira e talvez aumentar o retorno dela, né? Se eu quiser, tá? Isso depende de pessoa para pessoa, querer ou não querer, tá? Então, na renda fixa, eu vejo como mais interessante segurança, tá? Se eu quero segurança, não faz sentido eu ir para as coisas mais arriscadas, que são esses aqui de baixo, tá? Então, para mim, Lucas, fundador da FIMED, que está passando orientações para vocês aí, sem ser, obviamente, indicação, eu não vejo sentido estar comprando CRI, CRA, LCI, LCA, debêntures. CDB, até aqui, para diversificar sua reserva de emergência, deixar em mais de um lugar, até faça sentido, porque bons bancos são bastante seguros, tá? Segundo, mais seguro. Então, se eu quero ter renda fixa, eu já vou pensar no governo, tá? E no governo, igual eu falei para vocês, eu venho aqui na internet, no Google, coloco Tesouro Direto e abro o site do Tesouro Direto, né? No site do Tesouro a gente consegue, vamos abrir aqui, títulos, tipos de tesouro. Aí a gente vem aqui embaixo, ver todos os títulos. Então lembra que eu falei para vocês, tem os pré-fixados. Os pré-fixados, eles já definem a rentabilidade que você vai receber nesse prazo de vencimento. Por exemplo, a gente tem um pré-fixado para 2029, que ó, vence em 2019, você vai receber 11,49% por ano. O valor, ok, tá? Mas é isso e acabou. O Tesouro Selic, que é o que eu falei para você, que é o pós-fixado, que acompanha a taxa Selic, é esse aqui. É o básico que a gente vai seguir na taxa de juros para você não perder dinheiro no longo prazo. Então aqui é onde eu sempre falo para o pessoal deixar a maior parte da reserva de emergência no Tesouro Selic, tá? E aqui vem os tesouros IPCA+.
tá? Que é o que eu acho. Ó, IPCA, que é a inflação, mais 5,63% vencendo em 2029. IPCA mais esses valores aqui vencendo em determinado ano. E é isso, tá? Aqui tem o Tesouro Renda Mais, Educa Mais, que saíram recentemente. Até tem um vídeo aqui explicando um pouquinho mais deles, se vocês quiserem depois dar uma olhada, tá? Mas esses são basicamente os três tipos de tesouro que a gente tem. E cada um tem sua funcionalidade. Ao meu ver, voltando aqui para nossa escritinha, na renda fixa, eu tenho duas funções. Reserva de emergência, que eu gosto de Tesouro Selic, que acompanha a taxa Selic, mais CDB de bons bancos, para a gente não deixar só em um lugar também. E investimento de fato de renda fixa, que para mim é IPCA+, tá? E o que muita gente gosta, pensa em comprar alguns LCI, LCA, CRICRA, só que para mim, se eu estou buscando segurança na renda fixa, não tem muito sentido eu ficar procurando outros tipos de investimento que não seja o mais seguro de todos. Se eu quero ser mais arrojado, eu vou para renda variável. É dessa forma que eu penso, tá? Claro que tem muita gente boa que não faz dessa forma, que procura LCI, LCA, CRI, debentures, outros tipos de CDB, mas são pessoas que têm tempo para ficar indo atrás disso, conseguem olhar todos os dias as opções de renda fixa disponíveis, tá? Então, no meu modo de investimento, buy and hold, é dessa forma que eu faço, tá bom? Para finalizar, eu queria mostrar uma última coisa para vocês, que é um negócio que chama marcação a mercado. Tá, vamos voltar para lá antes. Porque isso aqui vocês vão ouvir falar, tá? Marcação a mercado. Tá, Lucas, o que é essa marcação a mercado? Opa. A renda fixa não é fixa. Vixe, aí ferrou, hein? Lucas, o que você está me dizendo? Então, que se eu combinei que eu ia receber esse valor, eu não vou receber ele? Não, não é isso. Tá? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala de renda fixa, funciona basicamente dessa forma. Um valor futuro vai ser igual a um valor presente vezes uma taxa. Deixa eu botar um vezes, vezes uma taxa elevado aqui a anos, né? Basicamente isso, tá? Então, o que acontece? Aqui, o valor futuro, o que é o valor futuro? É o valor que você combinou que vai receber. Eu coloquei R$ 1.000, vou receber 10% ao ano até em 2029. Em 2029 você vai me dar um valor final. Já está pré-determinado, tá? Então, isso aqui, qual que é o insight que a gente tem que ter? É um valor que ele é fixo, tá? É um valor que ele é fixo. Então, essa equação aqui, se ela for mudando, se as variáveis forem mudando, a outra também tem que mudar para chegar nisso daqui, tá? Eu vou ignorar essa parte de anos aqui, porque ela é importante, ela é importante. Mas eu vou explicar depois. Vamos pensar primeiro só em valor presente e taxa, tá? Lembra que a gente fez um combinado que que eu vou receber um valor corrigido por uma taxa? Só que essa taxa muda ao longo desses anos. Então, por exemplo, o IPCA mais, o IPCA, ele oscila durante os anos. Então, se essa taxa sobe,
que tem que acontecer para o valor presente para esse valor futuro ficar fixo? Ele tem que cair, tá? Então, marcação a mercado é uma correção feita no valor de hoje, de acordo com a variação das taxas que estão acontecendo aí. Então, o que pode acontecer com a sua renda fixa se você quiser tirar antes do prazo que foi delimitado? O valor presente ele pode mudar, tanto para mais quanto para menos, a depender da variação da taxa que você combinou. Se essa taxa ela diminuir, então o valor de hoje tem que ser maior para dar aquele mesmo valor no futuro. Então, se você compra uma renda fixa a certa taxa e essa taxa começa a cair, significa que o valor de hoje ele vai aumentar, né? E aí algumas pessoas querem vender a marcação a mercado quando a taxa cai, entendeu? Então tem esse negócio aí de algumas pessoas querer tirar vantagem dessa forma. Só que eu penso em segurança no final das contas, tá? Então o que eu penso é que se eu comprei a uma boa taxa, uma taxa legal, e eu não estou precisando desse dinheiro, deixa correr até o fim do prazo que você determinou. Que aí você vai receber o quê? Esse valor aqui que foi combinado antes, tá? E aí, ótimo, não tem. E tudo que aconteceu de variação no meio do caminho não importa, porque no final você vai receber isso aqui, tá bom? Eu falei que não ia falar dos anos, mas ó, quanto maior for o prazo, maior for a distância que você combinou que vai receber esse valor, maior vão ser as variações aqui, tá? Por quê? Porque essa taxa é muito mais sensível quanto os anos são mais distantes, tá bom? Então é basicamente isso. Se for um prazinho curto, as taxas também variam, o valor presente também varia, mas é uma sensibilidade um pouco menor. Certo, galera? Então, ó, é isso que eu queria passar para vocês, de marcação a mercado, de renda fixa, é o que eu considero que é importante, tá? É claro que eu não esgotei o assunto, tem muita coisa para falar se a gente for aprofundar, mas isso é o básico que vocês têm que saber. Fechou? Dominado? Valeu, galera. Fica com Deus. Forte abraço e tchau!